Oi, pessoal, eu sou a professora Heloísa e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o cubismo, um pouco das suas características e fases. Nós temos como fundadores, precursores do cubismo, o Pablo Picasso e o Georges Braque. O cubismo ele surge no século XX como um movimento das artes plásticas, tendo como fundadores, o Picasso e o Braque, como já tinha fotinho deles ali anteriormente. Bom, as mulheres de Avignon vão ser um marco muito grande para o início do cubismo, tá? Em um primeiro momento, ela vai ser polêmica pela sua estética moderna, muito diferente do que já se havia visto, né? E também pela temática, pois as mulheres representadas são prostitutas de Barcelona. Então, ela vai ser uma obra chocante para aquele momento histórico. Temos aqui alguns artistas que vão influenciar nessa caminhada do cubismo, como Paul Gauguin, que é um representante do fauvismo ou fauvismo. A sua principal influência vai estar na questão do primitivismo da forma e também no uso das cores chapadas. Nós vamos ter o Cézanne como um grande influente também para o cubismo, no sentido de o Cézanne também trabalhava com o primitivismo das formas e ele buscava uma geometrização e ele buscava também mostrar vários ângulos do objeto ao mesmo tempo, como no exemplo dessa obra aqui. Só que essa geometrização e esse mostrar os ângulos ao mesmo tempo do Cézanne ainda é algo muito sutil. Bom, aqui nós temos um rascunho de uma obra de Picasso e um dos seus quadros, quando os seus quadros tomaram contato com as culturas africanas e o Museu Antropológico de Paris em 1907. As obras eram semelhantes a essa da esquerda. O que acontece? O Picasso, além da influência dos seus colegas ali do pós-impressionismo, ele visita essa exposição de arte africana e ele começa a demonstrar uma sensibilidade quanto à simplificação e geometrização das formas, a partir da vista das máscaras africanas. A representação do cubismo é uma representação conceitual. Como eu já falei, ela vai prezar um primitivismo, uma geometrização e outros conceitos estéticos que não estão ligados a uma representação naturalista, pois o que vale na arte conceitual é a ideia ou o conceito que se quer passar, e não uma representação cópia do mundo real, tá? As ideias sobre seus temas são mais importantes do que a representação naturalista. Daí o resultado seria ele levado às formas simultaneamente mais abstratas e estilizadas, num sentido mais simbólicas. Uma característica muito importante aí que nós vamos ter do cubismo vai ser a visão simultânea, presente principalmente na primeira fase do cubismo, tá? Bom, a fusão de várias vistas de uma figura ou objeto em uma única imagem. A visão simultânea, ela quer mostrar o nariz de frente, o nariz de lado, o nariz de cima, o nariz de baixo, o olho de frente, o olho de lado, o corpo de costas com os braços de frente. Ele quer mostrar todos os ângulos ao mesmo tempo de uma forma geometrizada, tá? E o que vai acontecer é que os artistas eles vão acabar distraindo tanto nesse processo de geometrizar e mostrar essa visão simultânea de tudo ao mesmo tempo, que as obras vão acabar ficando quase irreconhecíveis. Picasso e Braque, aqui nessas duas obras, pintam temas diferentes, mas eles estão confusamente parecidos, embora as temáticas de cada uma das obras fossem diferentes. Tá? Aqui nós temos um exemplo de uma escultura cubista feita pelo Picasso. É importante ressaltar que no cubismo o artista tratava as formas da natureza por meio das figuras geométricas, todas as partes do objeto no mesmo plano. Acho que aqui está a palavra-chave para entender o cubismo, né? Geometrização, todas as partes do objeto no mesmo plano. Pode parecer repetitivo, mas é o fundamental do cubismo. Aqui nós temos uma paisagem feita pelo Braque, tá?
com visão simultânea, onde ele quer fazer os vários ângulos das montanhas ao mesmo tempo, os vários ângulos da árvore ao mesmo tempo, tudo de uma forma geometrizada. Fase analítica, fase sintética. Primeira característica forte do analítico, do sintético, do analítico, quero dizer, né, que é a primeira que vamos tratar aqui, é a questão da visão simultânea que eu acabei de explicar. E a fase sintética, ela vai aderir coisas novas às obras, tá? Já que a coisa já estava ficando muito irreconhecível. O cubismo analítico, ele é caracterizado pela desestruturação da obra em todos os seus elementos. Vai decompor a obra em várias partes, vai quebrar em vários pedacinhos. O artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos. Uma coisa importante, que eles não vão fragmentar os ângulos e colocar um separadinho do lado do outro. Não, eles vão sobrepor. Por isso que acaba no nível de abstração tão grande. Eles procuram, assim, uma visão total da figura, examinando-a de todos os ângulos, no mesmo instante, através da fragmentação delas. Essa fragmentação dos seres foi tão grande que se tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura nas pinturas cubistas. A cor se reduz aos tons de castanho, cinza e bege. Outra coisa para você guardar, muito importante do cubismo analítico, além da visão simultânea, que elas são monocromáticas, né? Que elas vão trabalhar em tons de cinzas, de castanhos e bege, geralmente um por vez. Eles não costumavam misturar castanho, cinza e bege na mesma tela. Geralmente, ou só em tons de castanho, ou só de cinza, ou só de bege. Cubismo analítico, quebra em 1000 pedacinhos e depois cola de novo. E cola de novo, sobrepondo e virando uma coisa um pouco mais abstraída. Agora nós entramos no cubismo sintético. O cubismo sintético, ele é uma reação à excessiva fragmentação dos objetos e à destruição da estrutura, a fuga absurda do naturalismo que acontecia no analítico. Mas aí vem outro artista e vai falar que o Pablo Picasso e o Braque estavam fazendo errado? Não, o próprio Picasso e o próprio Braque vão reconhecer isso e vão modificar o cubismo, entrando no cubismo sintético, tá? Basicamente, essa tendência procurou tornar as figuras novamente reconhecíveis, ou minimamente dar algumas dicas para você reconhecer as figuras. Também chamado de colagem, né? Porque introduz letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros da pintura. Essa inovação pode ser explicada pela intenção dos artistas em criar efeitos plásticos e de ultrapassar os limites das sensações visuais, que para a pintura, né, sugere despertando também no observador sensações táteis. Em síntese do cubismo sintético, ele vai começar a colar coisa na tela, tá? Então, aí, além da sensação da textura visual que você tinha de enxergar aquelas formas na tela, agora você também vai ter sensações táteis, também vai ter textura, porque você vai começar a colar coisa na tela. Cubismo sintético. Simplifica que a galera não entendeu. E deixa mais colorido também, por favor. Ou seja, aqui não é mais monocromático. Aqui voltou a ser policromático. Aqui volta a usar mais cores, além de aderir às coisas novas coladas. Aqui nós temos uma obra do cubismo sintético do Picasso, o poeta, onde já foram inseridas algumas letras. Aqui nós temos uma obra do cubismo sintético do Braque, onde também são inseridas algumas letras. E aí nós vamos ter que diferenciar. Você vai ter dois tipos de formas, né, de inserir essa textura, que vai ser a colagem e o papier-collé, tá? Colagem é uma técnica radical, conflitante e subversiva. É a inserção em determinado contexto de elementos estranhos a ele. E se distingue do papier-collé, que usa essencialmente papel e cartões colados sobre a tela ou outros suportes. O ápice do cubismo nesse período reconhece em Braque o criador do papier-collé, enquanto é atribuída a paternidade da colagem ao Picasso. O que é a colagem? É você colar tudo que tiver na tua frente na tela. Você pode colar pedaços de madeira, você pode colar até uma garrafa térmica se você quiser na tela. Então, a colagem você é livre, você cola o que você quiser, e a colagem é atribuída ao Picasso, tá?
E o papicolê, você cola diferentes tipos de papéis, tá? Então, são colagens mais simples. E a colagem do papicolê está atribuída ao BRAC, tá? Aqui nós temos exemplos de papicolê. Também a questão do espaço negativo, né? Vocês podem ver aqui no cachimbo da primeira imagem, que não foi colado um papel em formato de cachimbo. Foi colado um papel com um espaço vazio no formato do cachimbo. Isso aqui se chama espaço negativo, tá? Aqui também uma colagem com mais elementos. E aqui nós temos mais uma técnica artística que traz truques de perspectiva e cria ilusões de óticas, que faz com que as formas de 2 dimensões aparentem possuir 3 dimensões. Porém, de uma expressão em língua francesa, significa engano o olho, né? É usada principalmente na pintura e na arquitetura. Como aqui, por exemplo. Aqui nós temos uma escultura do Picasso. Bom, a forma como o artista representava o mundo no cubismo passava a não ter nenhum compromisso com a representação real das coisas, como eu falei lá no começo. É uma arte mais conceitual, o que importa é a ideia que se quer passar e não uma cópia do mundo real. O marco inicial do cubismo são as mulheres pintadas por Picasso em 1907. Existe uma discussão, né, de que se essa obra ela é do cubismo analítico ou pré-analítico ou ainda da fase rosa do Picasso. Características gerais aí do cubismo: geometrização das formas e volumes, renúncia à perspectiva, cores mais austeras como branco, negro, cinza, ocre e castanho, principais artistas do Picasso, o Braque, vamos ter o Fernando Legger também. Fases do cubismo. Então vamos lá, vamos categorizar agora. E nós temos que entender o seguinte, que o analítico ele vai se dividir. Ele vai acabar evoluindo e se modificando. Em um primeiro momento, nós vamos ter o pré-analítico ou cezanniano, que é onde entra a obra das mulheres. Influenciado pelo pintor Cezanne, lembram por quê? Porque o Cezanne geometrizava as formas e queria mostrar tudo ao mesmo tempo. Ou seja, o Cezanne, ele tentava fazer a visão simultânea, mas ainda de uma forma singela, tá? Então, nós temos essa obra aqui dentro do pré-analítico ou cezanniano. Que vai ser uma primeira fase. Depois, conforme vai se desenvolvendo, nós vamos chegar no analítico comum, né? No analítico segunda fase. O cubismo analítico segunda fase, que é uma fase evoluída na qual o artista prioriza a forma, fazendo uso da decomposição cromática e distorcendo os objetos de tal forma que ficam quase abstratos. Há poucas cores, tais como preto, cinza, tons de marrons e ocres. Seus representantes são o Picasso e o Braque. Qual que é a diferença do pré-analítico e do analítico? O pré-analítico, você ainda consegue reconhecer que são mulheres, você ainda consegue reconhecer um pouco das formas e não tem essa restrição de cor. E o analítico, ele vai restringir, né, as cores. Nessa obra ainda não está tão restrita como em algumas outras e vai começar a abstrair, vai começar a ficar um pouco mais irreconhecível. E a terceira fase, o cubismo sintético, que é aquele cubismo das colagens. Nessa fase, artistas buscaram uma representação mais reduzida dos planos. Focavam-se objetos realçados por cores mais fortes e formas mais decorativas. O principal representante dessa fase vai ser o Juan Gris, tá? E o Braque também, mas o Juan Gris vai ser mais. E é isso, pessoal. Trouxe aqui um resuminho para vocês, né? Sobre o cubismo de uma forma rápida, tá? E é isso, muito obrigada. Então, lembrando, a fase pré-analítica ou cezanniana vai ter o início da visão simultânea, influenciado pela arte africana, sem limitação de cores ainda, e é mais reconhecível, tá? O analítico, ele começa a limitar as cores e se abstrair mais, e o sintético começa a colocar colagens, né? E aí nós vamos separar entre colagem, onde você pode colar qualquer coisa, e papicolê, onde a técnica é mais voltada a diferentes tipos de papéis. Colagem atribuída a Pablo Picasso e o papicolê atribuído ao Braque. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima aula.
Tchau, tchau.